Fala galera, boa tarde. Fazendo mais um fechamento de mercado hoje, dia 14/7. Mostrar aqui para vocês o S&P 500 junto com o Nasdaq. Inicialmente aqui eu estava de olho numa continuidade da alta. Se você observar aqui o candle das 10h30, das 10 da manhã aqui, a intenção era justamente capturar aqui a máxima do candle das 6 da manhã, que, enfim, basicamente era a máxima ali do candle do CPI hoje. Mesma coisa o Nasdaq. Você perceba que não teve nenhum sweep de liquidez aqui na parte inferior do candle de 4 horas. Então a gente ficou com essa liquidez aqui aberta e também ficamos com a parte superior aberta dentro desse range aqui, desde a abertura aí do mercado hoje. A expectativa era justamente capturar essa máxima, dando uma continuidade na compra. Se a gente for para o gráfico de 1 hora aqui, a gente pode observar que o movimento estava bem indeciso, né? As primeiras horas aí de trade muito feio, os candles. Você vê o candle das 9 aqui, das 10, das 11 aqui, até achei que poderia rolar uma reversão, mas enfim, não fazia muito sentido pegar uma reversão aqui sem uma captura dessa liquidez aqui da parte superior, que era justamente o candle do CPI. E então, para mim, vendas não fazia nem um pouco de sentido, né? Olhando o gráfico de 30 minutos aqui, basicamente o que eu enxerguei para compra de continuidade foi justamente isso. A gente teve um breakout structure, deixamos esse Fair Value Gap aqui dos 30 minutos, então eu estava aguardando aqui, a mesma coisa aqui no Nasdaq, eu estava aguardando um reteste nessa região para compra. Aconteceu um trade, se a gente descer aqui para o gráfico de 2 minutos, aconteceu um trade aqui, justamente após esse reteste. A gente teve essa inversão aqui desse Fair Value Gap. Eu estava procurando comprar aqui no reteste, um stopzinho de 5 pontos. Na verdade, o stop era até um pouco maior, acho que era 10 pontos, é isso mesmo, 10 pontos, alvo de 3 RR. Infelizmente ele não veio retestar aqui depois que fechou acima da VWAP e depois que inverteu o Fair Value Gap aqui, que capturou essa liquidez desse swing low e também capturou a mínima aqui do candle da CPI aqui das 8h30. Mesma coisa aconteceu aqui no Nasdaq, a gente teve essa captura do candle das 8h30, um pouco mais profundo, dentro do order block de 15 minutos. Eu enxerguei essa compra aqui também, mas eu não queria operar Nasdaq hoje. Mas basicamente a compra seria essa daqui, num reteste. Deixa eu botar 50 pontos aqui de stop. Alvo de 3 RR antes da liquidez aqui. Pagou também lindamente, igual o SP 500 teria pago. Então, o que eu enxerguei aqui depois desse movimento? Vendas, não enxerguei vendas aqui, porque, enfim, não tinha região nenhuma de interesse. Eu basicamente enxerguei aqui essa possibilidade de vir novamente fazer um reteste aqui na região de compra, novamente no Fair Value Gap de 30 minutos. Então, assim que houve essa captura dessa liquidez, eu entrei comprado aqui, né, stop ali de 10 pontos também. E aí perceba que ele nunca chegou no meu alvo de 3 RR, mas minha intenção era justamente vir até aqui no High of Day, seria a máxima do dia anterior, na verdade a máxima do dia de hoje, né, máxima da segunda-feira ali. Então, infelizmente o trade não pagou, fechei aqui mais ou menos em 1,5. Então, praticamente
saí no 0 a 0 aí hoje, porque eu tinha feito um trade aqui nessa região aqui também, que era justamente nesse change state of direction, deixa eu ver aqui, exatamente. Então esse foi o meu primeiro trade. A ideia era justamente entrar nesse CSD aqui do 2 minutos. Era também uma inversão do Fair Value Gap aqui. Chegou a acontecer uma inversão do Fair Value Gap. Infelizmente o trade acabou que pagou pouco mais de... Não chegou a pagar 2 RR do risco. Não chegou nem a capturar essa liquidez aqui. Então, basicamente o ativo ficou de lado, né? Depois do candle do CPI, ficou dentro desse range aqui. E não aconteceu mais nada o dia todo. Eu deixei o trade rolando aí até fechar automaticamente. E aí, basicamente, foram essas as oportunidades que eu enxerguei aí para o dia de hoje. Infelizmente, não peguei essa compra aqui, não veio retestar a região para compra, que poderia ter sido um excelente trade. O Nasdaq veio retestar aqui a região, né? Perceba que ele veio, fez a inversão do Fair Value Gap em cima da VWAP aqui, também no Order Block de 15 minutos, mas infelizmente ele não veio no SP500, que era o ativo que eu queria operar, né? E aí, como de praxe e costume, vou mostrar para vocês aqui o Trading Journey, com a minha rotina de hoje. Completei toda, só não treinei hoje, mas dentro do horário previsto ali de entrada, região de interesse, né, o key level também foi os trades executados dentro da região de interesse, teve sweep de liquidez e eu basicamente deixei o trade e o stop loss e saí da frente da tela, né? Então, se a gente olhar aqui no calendário, hoje a gente teve esse pós-market aqui, o pré-market, né, com o meu registro aí do diário. E aí foi o primeiro trade, tive menos 1 RR, e o segundo trade aqui, que foi fechado ali um pouquinho mais que 1.5 RR. Pelo menos não finalizei o dia no negativo, fechamos o dia positivo, um pouquinho, mas enfim, é assim que a gente vai colhendo os frutos aos poucos, de grão em grão, né? Então, para quem ainda não conhece a ferramenta, é uma ferramenta aí que te ajuda de uma forma geral a capturar e registrar aí todas as suas operações, né? E muito interessante porque ela te dá ali alguns insights. Eu vou gerar aqui com vocês um insight através do Mentor AI, que é uma inteligência artificial aí que ajuda a dar alguns insights aí, um resumo do dia, né? Essa parte aqui ela é bem firme para que dê um choque de realidade aí na gente. Então, é muito legal, muito bacana, que mostra aí um pouquinho dos meus erros, né? O que tem acontecido aí, por que eu estou patinando um pouquinho aí todos os dias. Se a gente olhar aqui os padrões que eu venho enfrentando de erro, né? Ansiedade na entrada, negligência operacional, né? São itens aí que eu preciso me atentar para poder consertar e ficar um pouquinho mais lucrativo aí para os próximos meses. Beleza, galera? Então acho que é isso. O fechamento de mercado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda acredito que o mercado venha capturar. Provavelmente vai vir agora na Ásia. Ele vai vir aqui capturar essa máxima aqui. Geralmente a gente tem uma mínima aí formando na sexta-feira. Não sei se essa vai ser exatamente a mínima de terça-feira, né? Eu acredito que, se a gente olhar no gráfico diário,
A gente teve aqui uma formação de mínima da terça-feira já, que aconteceu na Ásia. Então, pode ser que a gente agora tenha uma distribuição aqui, que é justamente esse movimento aqui, e aí finalmente capturar e sair desse range que a gente está aí nos gráficos de time frame maior, né? Então, eu acredito que a gente vai ter esse movimento aqui para as próximas horas aí, provavelmente até quinta-feira. A gente vem aqui capturar essa máxima aqui do CPI e também o previous week high aqui. E aí, obviamente, o Nasdaq acompanha esse movimento aqui, ele já começou, fez um pullbackzinho, não subiu hoje, mas provavelmente ele deve vir aqui retestar essa VWAP e aí vir aqui para capturar todo esse pool de liquidez aqui, que é a máxima dessa semana, máxima da semana anterior, né, máxima da sexta-feira. Enfim, isso aqui é muita liquidez, né? Então pode até ser que tenha ali um movimento de queda, né? Continue um movimento de queda, mas isso aqui eu duvido muito que vá ser deixado de lado aqui para cair da onde o ativo está agora. Vamos acompanhando, né? A gente não tem bola de cristal, a gente só reage ao preço, mas eu acredito que para essa semana aqui as mínimas já foram feitas, tanto do Nasdaq quanto do S&P 500, e eu acredito que as máximas a gente pode chegar a capturar essas liquidez todas aqui na parte superior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem, por favor, me sigam, curtam e compartilhem com seus amigos, tá bom? Valeu, até amanhã, tamo junto.